Como montar uma carteira de investimento que seja resiliente a qualquer cenário de taxa de juros, para você não precisar ficar se preocupando ou tentando adivinhar o que vai acontecer com essa variável macroeconômica. Nessa live nós vamos falar sobre isso, sobre diversas estratégias que você pode ter para se beneficiar de qualquer cenário da taxa de juros. Vou mostrar para você o quanto costuma ser equivocada algumas recomendações de investimento que vão nesse sentido de tentar pegar um direcional na taxa de juros. A maioria das vezes é até por falta de conhecimento, até do profissional que te recomenda o produto, de entender como funciona a precificação de determinados ativos. E também vou falar sobre como montar uma carteira de investimento, né, para qualquer cenário. Isso vai ser inclusive o foco dessa nossa live. Essa é a segunda vez que eu falo sobre esse tema, né? Hoje eu vou me aprofundar um pouco mais. Na verdade, estou abrindo hoje uma sequência de 5 lives, todas voltadas para a parte de diversificação. E hoje focado especificamente nesse tema, né? O benefício da diversificação para a taxa de juros, para qualquer cenário de taxa de juros. Antes de mais nada, se você não me segue ainda aqui no Instagram, me segue. Se está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Produzo semanalmente conteúdos voltados para o mercado financeiro, tanto para investidores que estão começando, que estão entrando no mercado, quanto para investidores já um pouco mais avançado, né, com conhecimento um pouco mais avançado. Eu sei que taxa de juros é um tema bastante complexo, né, mas nessa live é justamente o que eu vou tentar resolver, né, mostrar uma estratégia bastante simples para você se beneficiar dessa variável, de qualquer cenário dessa variável, né. Mas primeiro, por que é importante pensar em taxa de juros? Né? Taxa de juros é a variável mais importante que existe no mercado financeiro. Ela afeta todas as classes de investimento, desde produtos de renda fixa atrelado ao CDI, que é o mais óbvio, né? Até ações, fundos imobiliários, produtos de multimercado, tudo é afetado pela taxa de juros. Tanto a taxa de juros aqui no Brasil, quanto a taxa de juros americana. Né? Então, é justamente esses detalhes de como entender e como utilizar a taxa de juros ao seu favor vai ser o que nós vamos conversar bastante nessa live de hoje. Eu não vou entrar em o que vai acontecer com a taxa de juros nos próximos meses, eu vou justamente mostrar que isso não é uma estratégia eficiente. Então, se você entrou aqui na live esperando que eu dissesse o que exatamente vai acontecer com a taxa de juros ou como utilizar algum produto para se beneficiar de algum direcional, como queda na taxa de juros, que muita gente fala nisso hoje, também não é esse conteúdo não é o conteúdo mais adequado para você. Aqui eu vou falar sobre imprevisibilidade, sobre como é difícil tu conseguir saber o que vai acontecer com taxa de juros. E aí tem uma das razões de eu ter pensado nesse tema para a live algumas recomendações que eu vejo com alguma frequência, né? Algumas postagens, até os títulos de algumas matérias em veículos de comunicação bastante conhecido, que é como montar uma carteira para se beneficiar da queda de juros, né? Imaginando que vai acontecer uma queda de juros logo em seguida. Só que, como eu falei no início, isso costuma ser uma estratégia extremamente errada, né? Primeiro porque existe uma dificuldade de entender como que se precifica os ativos no mercado financeiro. Todos os ativos, de renda fixa ou de renda variável. Porque quando se aprende a alguns detalhes sobre produtos, tu imagina que quando tem uma queda na taxa de juros, os ativos que sejam pré-fixados ou até atrelados a ações vão se beneficiar, né? E por questão matemática, isso realmente é verdade. A grande dificuldade que existe, tanto por parte dos investidores, quanto por parte dos profissionais que recomendam produtos, é entender que o presente interessa muito pouco. São as expectativas. O que vai acontecer no futuro, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Só que eu vou utilizar, depois do final, vou mostrar como a diversificação ela pode resolver todos os problemas que existem com relação à taxa de juros, a mudança nos cenários da taxa de juros. Mas isso vai ser mais para o final. Só que essa estratégia não é uma estratégia criada por mim, isso já é uma estratégia consolidada no mercado financeiro. Investidores como o Ray Dalio, por exemplo,
utilizam, e todas as palestras que ele ministra, ele mostra o quanto isso é importante para o investidor que quer permanecer no mercado por um longo tempo. E tem ganhadores de prêmio Nobel de Economia, como o próprio Markowitz, né, que foi o criador da teoria do portfólio, ganhou o prêmio Nobel lá em 1990. Né, tem essa teoria que é consolidada no mercado financeiro, que mudou a maneira com que os investidores investem, justamente mostrando isso, né, que tu não consegue prever o que vai acontecer com as variáveis. A melhor forma de tu te posicionar no mercado é tentando se beneficiar de qualquer cenário. Então, voltando à questão de por que eu pensei no título dessa live, né? Existem algumas recomendações, eu vi algumas pessoas que eu conheço bastante, fazendo recomendações do tipo: vamos montar uma carteira, ou melhor, monte uma carteira pensando na queda da taxa de juros. Se você abrir o relatório Focus nesse momento, você olhar o que o mercado está esperando, e aí pode não ser o Focus, pode ser outra forma de análise do futuro da taxa de juros. E você vai perceber que o mercado já espera uma queda, né? Então, hoje a taxa está 13,75%, no final do ano o mercado já espera que esteja em cerca de 12,75% e vai lá para 9% depois de um tempo. Então, o mercado está esperando uma queda na taxa de juros. O que eu pretendo mostrar ao longo dessa live é que, se o mercado já espera uma queda, você não vai conseguir se beneficiar de uma queda na taxa de juros, a não ser que a queda seja maior do que o mercado está esperando, né? Porque, você imagina, matematicamente o preço de um título, principalmente de renda fixa, é calculado da seguinte forma, né? Tu imagina que um título vai te pagar R$1.000 no futuro. Eu vou até fazer esse cálculo aqui agora para ficar um pouco mais claro, né? O título vai te pagar R$1.000 no futuro. Então, se tu for calcular, tu vai colocar lá R$1.000 como valor futuro. Se a taxa de juros no período desse título for, por exemplo, 10%, no período aqui de 1, só para exemplo, o valor presente desse título é R$909. Então, você compra uma coisa por R$909 e ela no futuro, a uma taxa de juros de 10%, vai te pagar R$1.000. É isso que é como se calcula um título pré-fixado de renda fixa. Se a taxa de juros amanhã, por alguma razão, mudar, né, sair desses 10% que trouxeram os 1.000 lá no futuro para 909 hoje, se essa taxa de juros mudar para 5, o que vai acontecer com o valor presente? O valor presente do título vai para 952. Então, em função de alguma coisa que mudou a taxa de juros no período de 10 para 5, fez o preço do título subir de 909 para 952. Essa é a matemática por trás da precificação de um título, né? Então, muitos profissionais entendem perfeitamente, muitos profissionais que recomendam produtos, entendem perfeitamente essa matemática. A questão é que existe uma dificuldade muito grande, tanto por parte dos investidores quanto por parte do profissional que recomenda o produto, de entender que não é na hora que o Banco Central vai lá e muda a taxa de juros que o preço muda. A mudança no preço do título, a probabilidade de ter uma mudança no preço do título lá no dia da reunião do Copom é a mesma de ter uma mudança amanhã, que não tem nada. Porque o que interessa são as expectativas dos agentes, é o que o mercado espera ao longo dos próximos anos. Então, a função do Banco Central é manter essas expectativas controladas. Se amanhã surgir alguma informação que faça o mercado acreditar, algum problema fiscal, algum problema político, ou seja qual for o problema, se amanhã surgir alguma informação que faça o mercado precificar uma alta na taxa de juros, o preço já vai ser impactado hoje, não vai ser quando o Banco Central efetivamente mudar a taxa de juros. Então o que interessa são as expectativas. E por que eu estou falando isso? Porque existem muitas recomendações hoje nesse sentido. Monte uma carteira imaginando uma queda na taxa de juros. Monte uma carteira para se preparar dos momentos de queda na taxa de juros. Só que isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido por quê? Porque se você, como eu falei, abrir o relatório Focus nesse momento ou analisar a curva
no mercado futuro de juros, você vai ver que já tem uma precificação de queda. O mercado já está imaginando uma queda. Então, como eu falei, está em 13,75, depois vai para 12,75, vai parar lá em 9 daqui a 2, 3 anos. Essa queda na taxa de juros já está precificada. O investidor que montar uma carteira pensando em queda de taxa de juros só vai se beneficiar se, ao invés de parar lá em 9, a queda na taxa de juros parar em 8, 7, 6, alguma coisa abaixo do que o mercado está esperando. Porque senão, no dia que o Banco Central baixar a taxa de juros de 13,75 para 12,75, que se espera que faça logo em seguida, não vai acontecer absolutamente nada com o teu título. Só vai mudar no momento que o Banco Central te surpreender. Só que o Banco Central tenta não surpreender. Justamente essa é a função do Banco Central, né? Tentar manter as expectativas dos agentes controladas. Então, esse é um ponto, né? Quando você monta uma carteira de investimento pensando em queda na taxa de juros, o que você está fazendo é um trade na taxa de juros. Então, é uma operação comum para fundos macros, né? Então, é muito difícil o investidor ter alguma informação que seja melhor do que as informações que o mercado tem, do que um fundo macro tem, que é quem realmente vai estar movimentando taxa de juros. Então, é muito difícil tu fazer isso. Normal é o investidor não entender essa lógica, que o que interessa não é o que está acontecendo hoje, e sim as expectativas, é o que vai acontecer ao longo de um período. Né? Porque tu imagina, se tu tem um título, um CDB, por exemplo, um CDB para 2027, CDB é do Banco A para 2027. Esse CDB ele vai te remunerar, não vai ser os 13,75 que é a taxa de juros hoje, mais um adicional de risco do banco, né, o risco do emissor, que vai levar uma taxa, digamos, de 14%, 15%. Não, vai ser o que o mercado está esperando de 2023 até 2027 de taxa de juros, mais esse adicional. Então é a média dessa taxa de juros. É o que o mercado espera, é a curva de juros ao longo desse período. Então esse é um ponto importante, né? Por isso que existe esse equívoco muito grave até por parte dos profissionais que recomendam produto de investimento, de não entender, de entender o racional e de entender como calcula um produto de renda fixa. Isso vale para renda variável também, eu vou explicar isso, mas não entender a lógica de o que interessa ser o futuro e não o presente, né? Então tudo que o mercado já sabe já está precificado, né? Quanto mais eficiente for o mercado, mais isso tende a já estar precificado. Informações que todo mundo sabe já estão precificadas. Então esse é um ponto, né? Não faz sentido você ficar esperando, por exemplo, se você imaginar que a taxa de juros vai subir, você ficar esperando para comprar um título pré-fixado. Não faz sentido, né? Então esse é um ponto bem relevante. Isso vale para renda variável também, né? Só que antes de entrar em renda variável, tem até uma maneira de tu entender o que o mercado está esperando, né, de taxa de juros. Por exemplo, se tu tem dois títulos, um pré-fixado, um CDB pré-fixado e um CDB pós-fixado, ambos do mesmo banco, ambos para o mesmo prazo. Vamos usar o mesmo exemplo aqui de um prazo para 2027. Aí o CDB está pagando 1,125 do CDI e o outro, a taxa pré-fixada, está pagando, digamos, 15%. Né? 1,125, outro 15%. O que o mercado está esperando para o CDI ao longo desse período, de 2023 até 2027? Ele está esperando, porque se você pensar que o CDB do mesmo banco para o mesmo prazo, ele teoricamente teria que pagar a mesma coisa, independente de qual é a forma de remuneração. Se vai ser algo pós-fixado ou se vai ser pré-fixado, não interessa. A lógica é essa, né? O risco tem que ser remunerado. Então, o que você vai fazer é pegar essa taxa que o pré-fixado está pagando, 15%, por exemplo, e vai dividir por 1,25, que vai dar uma taxa ali de 12%. Então, o mercado está esperando uma taxa de 12%. Então, dessa forma, tu consegue entender o que implicitamente aquele banco está esperando, o que o mercado está esperando para o CDI ao longo do período de 2023 até 2027. Porque, mais uma vez, um CDB pré-fixado do Banco A para 2027
tem que pagar, um CDB pré-fixado para 2027 tem que pagar a mesma coisa do que um CDB pós-fixado para 2027 do mesmo banco. Se amanhã surgir alguma informação que mude a expectativa do CDI, provavelmente o que vai mudar é a taxa pré-fixada, né? Então, é isso, por isso que os títulos pré-fixados têm essa marcação a mercado muito maior do que a pós-fixada. Então, isso é extremamente importante, né? Tu entender que o que interessa, acho que um resumo do que eu falei até agora, é tu entender que o que interessa não é se vai ter uma queda ou se vai ter uma alta na taxa de juros. É tu entender se isso já não está precificado. E no momento que tu olha para o relatório Focus e vê que já tem uma taxa prevista de 12,75 no final desse ano e que vai parar em 9 daqui a 2, 3 anos, isso já está no preço de qualquer título e tu consegue calcular isso. Isso vale também para ações. Isso vale também para ações porque o comportamento de ações é semelhante a um título pré-fixado. Então, se beneficia de quedas na taxa de juros, né? Só que, mais uma vez, se beneficia de quedas na taxa de juros que ainda não estão previstas. Se houver uma queda na taxa de juros que já todo mundo está sabendo, isso já está precificado na ação. Se tu pensar em como se calcula o preço de uma ação, se tu pensar num método muito utilizado no mercado financeiro, de valuation é isso, né? É tu conseguir calcular qual que é o valor de um determinado ativo. E utilizar uma das técnicas mais famosas do mercado financeiro, que é o fluxo de caixa descontado, que é tu trazer tudo que aquela empresa vai gerar de valor no futuro para valor presente, e assim tu consegue calcular qual que é o valor de uma ação específica. O método de tu fazer isso é, tu imagina qual que é tu identifica qual que é o lucro que ela teve esse ano, tu identifica quais foram os lucros nos anos anteriores, tu faz uma análise de quais são as tuas expectativas para crescimento desse lucro, e aí tu projeta qual que vai ser o lucro em 2024, o lucro em 2025, o lucro em 2026, até onde tu conseguir. E depois tu utiliza uma fórmula lá, que é o modelo de Gordon, para calcular a perpetuidade. Então é isso, é calcular quais serão os lucros de uma empresa no futuro. E como que tu desconta cada um desses lucros para trazer para valor presente? Por uma taxa de juros. Só que essa taxa de juros não é a taxa Selic de hoje, é a taxa Selic no futuro. Quando eu faço um valuation, eu vou utilizar a expectativa do relatório Focus. Por exemplo, se eu utilizei a taxa Selic, eu posso utilizar a taxa americana como referência também. Mas se eu utilizei o relatório Focus, eu já estou calculando no preço da ação com base na taxa de juros futura e não com a base da taxa de juros a 13,75. Eu já estou considerando os 12,75 ano que vem, eu já estou considerando os 9% daqui a 2 anos. E assim sucessivamente. Então, com base nisso, eu trago esses valores futuros para valor presente. Ou seja, qual que é o resumo? Não interessa qual é a taxa de juros hoje. A taxa de juros hoje ela só serve como referência para iniciar a trajetória da curva de juros. Então, no caso de ações, por que ações são muito impactadas por mudança na taxa de juros? Porque quando tu calcula o preço da ação, tu está imaginando que uma empresa ela não vai quebrar. É o valor dela de hoje até a perpetuidade. Então, a duration disso, que é o tempo que vai demorar para o teu dinheiro voltar, é muito grande. Então, é muito mais impactado do que um título de renda fixa, que tem um duration de 3 anos, por exemplo. Tu investe hoje e vai recuperar daqui a 3 anos. Títulos com uma duration curta têm um impacto muito menor da taxa de juros. Então, por isso que ações são muito mais impactadas do que títulos de renda fixa por mudança na taxa de juros, né? Além de mudanças na expectativa de lucro, que foi a primeira parte ali que eu expliquei. Então, dessa forma, tu consegue identificar que só vai se beneficiar de queda na taxa de juros da mesma forma que eu falei na renda fixa, só vai se beneficiar de queda na taxa de juros se cair mais do que o mercado está esperando. Então, da mesma forma, quando você compra ações pensando que essa classe vai se beneficiar de queda na taxa de juros, você está dizendo que que a taxa de juros vai cair mais do que o mercado está esperando. Implicitamente, você está dizendo que a economia, a inflação, por exemplo, ela vai ter um comportamento melhor. Você está esperando um bom desempenho da economia brasileira.
Então, esse é um ponto importante. Só que isso costuma ser uma estratégia equivocada. O investidor não tem acesso a informações suficientes para saber mais sobre a curva de juros no mercado futuro do que fundos macro, por exemplo, né? Como eu falei no início, que é quem realmente movimenta essa curva de juros. E não tem como saber mais do que o relatório Focus, né? Então, os principais especialistas ali do mercado financeiro. Então, quando tu faz um movimento montando uma carteira, esperando uma queda ou uma alta na taxa de juros, o que você está fazendo é um trade. Está fazendo um trade, seja com renda fixa, seja com renda variável. Né? Um trade de juros. Né? E, mais uma vez, isso costuma ser uma estratégia totalmente equivocada. A probabilidade de você conseguir acertar isso é 50%. Pode acontecer e pode não acontecer. O mais adequado é você simplesmente seguir a média do mercado, né? Porque você precisa aceitar que você tem menos informações do que a média do mercado, menos informações do que os analistas que representam as instituições financeiras que formam ali o relatório Focus, e montar uma carteira que seja diversificada. E é justamente a última parte que eu queria entrar, né? Então, só voltando um tópico, né, que eu até pulei, né, o que é taxa de juros? Né? A taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Né? Então, por isso que a taxa de juros no Brasil ela é mais alta do que nos Estados Unidos, por exemplo, que representa mais risco. Então, a cada problema que acontecer na economia, maior vai ficando a taxa de juros. Né? Então, tende a ser dessa forma. E também, esse problema está, dentro desses problemas está a inflação. Então, é isso, a taxa de juros ela vai precificando tudo que existe de risco. Quanto maior for o risco, seja da economia brasileira, seja daquele banco que está te oferecendo um CDB, seja de uma debênture de uma empresa, maior vai ter que ser a taxa de juros, maior vai ser o preço do teu dinheiro para emprestar para aquela empresa, para aquele banco. Então, esse é um ponto importante que eu acabei pulando lá no início. Só que, como montar uma carteira para se beneficiar de qualquer cenário, né? Então, acho que já ficou extremamente claro que é quase impossível tu montar uma carteira, ou melhor, como montar uma carteira para se proteger de qualquer cenário, de um cenário de queda, é possível. Agora, acertar que vai cair mais do que o mercado está esperando aí costuma ser errado por tudo que eu falei até agora. O ideal é você ter ativos, e aí isso é diversificação, né? Que diversificação não é simplesmente colocar um monte de ativos dentro da tua carteira, é tu ter ativos que se comportem de diferentes formas. Então, como eu falei, a parte pré-fixada, renda fixa pré-fixada e ações, dentro de uma lógica de alocação de ativos, de asset allocation, tem a mesma lógica, né? Tem o mesmo benefício para a tua carteira. Vão se beneficiar de queda na taxa de juros. Então, o que tu pode fazer? Tu pode colocar outros ativos que vão se beneficiar de alta na taxa de juros. Não que tu esteja adivinhando que vai subir a taxa de juros, e sim para você ter um benefício caso ocorra alguma coisa diferente do que o mercado está esperando. Porque, como eu falei, é quase certo que o próprio relatório Focus vai errar, é quase certo que todos os analistas vão errar, mas é certo que você vai errar também. Esse é um ponto, né? Então, o que você precisa fazer é se beneficiar de qualquer cenário. Porque você vai errar não é porque tá todo mundo, ninguém sabe fazer da forma correta. E sim porque amanhã vai ter novas informações que vão mudar tudo. E assim funciona o mercado financeiro. A cada nova informação, há uma mudança nas expectativas e há uma mudança nos preços. E dessa forma, o mercado financeiro funciona. Então, você tem que ter ativos que se beneficiem dos dois cenários, de queda na taxa de juros e de alta na taxa de juros. E qual ativo se beneficia de alta? Normalmente os ativos de renda fixa ligados ao CDI. Né? Então, quando tu compra um CDB, tu compra um fundo de renda fixa que seja DI, quando tu tem debêntures que tenham a remuneração atrelados ao CDI, tudo isso se beneficia com alta na taxa de juros. Né? Então, e também é uma proteção implícita até para a inflação, né? Porque quando tem alta na inflação, tu costuma ter uma alta também na taxa de juros. Então, o que você precisa fazer é ter uma combinação. Ativos de renda variável se beneficiam com queda, ativos de renda fixa pré-fixado se beneficiam com queda, ativos pós-fixados de renda fixa se beneficiam com alta,
E ativos que sejam híbridos, né, que sejam IPCA mais alguma coisa, tem dois componentes. Um pós-fixado, que é a parte da inflação, e o outro que é pré-fixado. Né? Então, no curto prazo, esse ativo aqui também vai se beneficiar com queda na taxa de juros. Então, diferentemente do que muitas pessoas pensam, né? Normalmente aumenta a inflação, só que ao mesmo tempo que vai aumentar a inflação, vai aumentar a taxa de juros. Então, quem tinha NTN-B, por exemplo, nos últimos 2 anos, observou isso aí. Tinha uma inflação alta, mas o preço da NTN-B estava caindo. Estava caindo porque a taxa de juros subiu e o preço, o valor presente da NTN-B vinha caindo também. Então, é outro ponto que vale ficar atento. Só que aí tem fundos multimercado, né, que tem diferentes estratégias, fundo macro, fundo que sejam multi-estratégia. Tu tem fundos de investimento que conseguem se beneficiar de movimentos do câmbio, que também tem conexão com juros. Então, a lógica que você precisa entender é, você precisa ter na sua carteira ativos que se beneficiem de todos os cenários. Você não pode ter apenas de um cenário, porque as coisas podem simplesmente acontecer diferente do que você está pensando. E se acontecer conforme o mercado está esperando, você não vai ter benefício nenhum. Né? Você não vai ter vantagens em aproveitar uma queda na taxa de juros se essa queda na taxa de juros já estiver precificada. O que todo mundo já está sabendo, já está no preço. O que interessa são as expectativas, são as mudanças de expectativas que todos os agentes têm. Então esse é o grande benefício da diversificação para se beneficiar de qualquer cenário de taxa de juros, de mudança de expectativas de taxa de juros. E fique com essa ideia bem clara. Não é o Banco Central que vai determinar a mudança no preço do teu título. É o que o mercado espera que o Banco Central vai fazer. E o Banco Central vai fazer em função de outras variáveis. É em função de questões fiscais, é em função de questões políticas, é em função do mercado americano, da taxa de juros americana. Tudo isso vai influenciar. O Banco Central age depois das coisas que estão acontecendo na economia. E o mercado a cada dia está precificando tudo isso. O que interessa para a precificação de todos os ativos é a curva da taxa de juros, não é a taxa de juros hoje. Então, acho que essa é a principal mensagem que precisa ficar nessa live. Amanhã nós vamos falar sobre benefícios da diversificação para a taxa de câmbio. Né? Então, tem uma conexão muito forte com tudo isso que eu falei hoje. E é um outro benefício, eu considero esse o segundo benefício mais importante, mais relevante da diversificação para uma carteira de investimento, para o investidor que quer permanecer vivo no mercado financeiro por muito tempo. Até amanhã.